Estamos de volta com o Horizonte Debate. E já tinha dito isso uma outra oportunidade. A gente vai transmitir os intervalos, que são tão interessantes. Para esse apresentador, o intervalo ele é sensacional, para a equipe nossa também. Falamos hoje sobre educação no Brasil e as polêmicas geradas pelos nossos governantes. O ministro Weintraub, que chamou os professores, colegas da professora Maristela, de zebras gordas, e o Romeu Zema, governador de Minas, que disse que o professor do Estado, ele pensa o Estado como uma máquina de caça-níquel. Eu amo uma tia minha que é professora do Estado e ela não pensa isso do Estado, não. Pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473, você participa com a gente, como o Juan, que é nosso telespectador assíduo. E Juan, faço a certeza disso. A Ana tá de férias, merecidas férias. E a Mariane que tá cobrindo a gente. E ela me perguntou assim, Jário, o Juan escreveu grandão demais, é para colocar assim? É para colocar assim. Porque o Juan e o telespectador da TV Horizonte e do Horizonte Debate, ele tem toda a honra e todo o carinho. O carinho da sua audiência é que faz esse programa bacana. Não vou tirar uma palavra, Juan. Boa noite. Eu sou o Juan, do bairro Nazaré, de BH. Você perguntou o que eu acho da educação. Sim, no início do programa eu perguntei para o Juan o que ele achava. Péssima. Não por causa de quem está aprendendo, mas quem está ensinando. Os professores são terríveis. Só pensam em esquerdizar os alunos. O que o governo Bolsonaro está fazendo é ótimo. Tem que tirar essa ideologia nefasta do ensino brasileiro. Eu estudei em escola pública municipal, o ensino foi ótimo nos governos militares. Não haviam greves intermináveis como hoje no ensino. Hoje, basicamente, no ensino de história, aboliu a história da Europa, como entender a América e Brasil. Se não entender a Europa sobre os contingenciamentos, o governo está corretíssimo. As escolas públicas hoje viraram restaurante. Alunos envolvidos com justiça e polícia e mas muita orgia sexual e drogas. Minha irmã trabalha dentro da escola Dom Orione, no bairro Ouro Preto. Ela comenta aqui só orgia, homem com homem, mulher com mulher, até crianças. Comenta que os professores de lá sempre reclamam muito, tanto do governo federal como do estadual, que estão cobrando mais responsabilidades dos professores, principalmente no cumprimento da reposição de aula. E eles sempre choram a falta do PT, que na época daqueles governos podiam fazer o que queriam. Juan, li cada vírgula do seu texto. Professor Adriano, o que você acha disso aqui? Eu acho que o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né, foi uma insurgência, vamos colocar assim, de um setor da sociedade que até então estava meio que calado, né? Ele não concordava e estava calado. O que acontece, assim, eu vou falar um pouquinho, mas vou tentar fazer de forma mais resumida. Juan, olha que bacana a leitura que o Adriano vai fazer, acredito eu, da população que você faz parte. Quando o regime militar, né, que era de direita, acabou, ele legou uma grave crise financeira, né, e também econômica do Brasil. E tinha várias denúncias de corrupção. E aí vieram os governos eleitos, né, e a social-democracia, em especial do PSDB e depois do PT, acabou assumindo o poder. E aí apareceram denúncias de corrupção nesses governos. E o legado desses governos também foi uma grave crise financeira e econômica que estão sofrendo hoje. Ora, quem era apoiador do regime militar e que ficava sem chão para poder questionar o governo, porque os governos eleitos no regime democrático, eles consertaram o problema econômico, né? Plano Real, diversas outras ações, tanto que os tucanos e os petistas fizeram, consertaram a economia. Então, eles ficavam acuados. Só que agora que estamos com crise e com denúncia de corrupção, os dois lados têm como trocar carta de baralho. Ah, você é isso, mas você também é. Ah, vocês fizeram, mas vocês também fizeram. E aí, esse setor da sociedade está mais à vontade para se expressar, inclusive publicamente. E em época de redes sociais, em que você não tem a filtragem editorial,
a coisa vem à tona O mesmo. Juan tem razão, Adriano, no que ele está dizendo aqui? Eu não sei se ele tem... Não, eu não sei o colégio, eu não conheço o colégio, né? Mas eu não vejo isso nos colégios que eu passo, né? Eu dou aula no IBMEC, eu dou aula na UFOP, e eu não vejo isso, né? Mas, assim, é um testemunho que ele está dando. Eu não vou questionar o âmbito do testemunho dele. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de voz se reforçou nos últimos anos e acabou sustentando uma candidatura e até a eleição de alguém como Bolsonaro. Então, isso que em outros tempos seria impensável, né, hoje é uma realidade. E eles têm um projeto de educação, eles vêm com medidas. Então, assim, complexificou bastante a questão da educação aqui no Brasil. Ela se tornou, de certo modo, mais plural no que tange a modelos e propostas. Sim. Nossa, eu discordo. Então, assim, o desafio que a gente tem é exatamente... A questão de modelos e propostas é que a educação também polarizou. Polarizou bastante. A ala que eu acho... O modelo e proposta... A ala que eu acho mais briguenta do Bolsonaro... que é a ideológica... É na área da educação, com certeza. São profundamente ideológicos. Porque aí eles vieram com programas, vieram com propostas. Da família tá junto e todos esses processos. Eles vieram com propostas, vieram com programas. Agora, antes de eu partir para esse programa, que é a Escola Cívico-Militar, aí eu vou girar de novo. O Juan merece. Juan escreveu bacana. Merece? Não, ele escreveu, sim. Mas eu acho que nós temos... de cada vírgula dele, né? Eu discordo de cada. Eu gostaria muito de conversar com o Juan. Gostaria muito de sentar com ele, tomar um cafezinho e conversar com ele, sabe? Porque eu acho que nós estamos numa espécie, um problema ético grave, um problema ético de consequências terríveis. Eu acho que nós não podemos, assim, tem que ter muito zelo quando a gente fala do educador, muito zelo quando a gente constrói e fala de prática educativa. Eu truco ladrão de milho, tá? Se está acontecendo orgias lá do Dom Orione, que é uma escola, inclusive, que eu conheço, que eu respeito, né? Que está dentro de um modelo que eu acho que não é isso que ele está falando. Eu não entendi bem de que ele está falando, porque ele está falando de uma história dele, né? Parece que é uma pessoa que não está lá dentro do Dom Orione, mas que teve uma história, ele falou que a história dele, a irmã trabalha lá, eu achei, então ele não é estudante. Seria interessante se a gente perguntasse para os estudantes e para os professores, para os educadores do Dom Orione, como é que é a situação que eles estão vivendo lá dentro, né? Porque nós estamos vivendo nessa história A gente deixa o programa aberto para que você, através do WhatsApp da TV Horizonte, que estuda lá no Dom Orione, mandar o recado para cá. Pois seria muito bom que a gente ouvisse outros depoimentos, o que é orgia, né? Porque nós estamos também trabalhando num momento assim, de fake news, onde as pessoas falam o que pensam, mas sem se preocupar o né, filtro em que o Adriano respaldar. Nós estamos falando num momento quando você não tem, por exemplo, no que diz respeito aos meios de comunicação, né, a gente precisa de crivo, a gente precisa de mediação. As pessoas não podem falar qualquer coisa e destruir carreiras, destruir a dignidade das outras pessoas, né? Assim, a qualquer preço, né? Sem sofrer nenhum tipo de consequência. Falar uma mentira deve ter consequência, né? Deve ter. Então, acho que teria que dar o direito de resposta ao Dom Orione, por exemplo, aos professores e educadores do Dom Orione, né? A mesma coisa foi com relação a nós, esse mesmo discurso de orgia, de bacanal, de que nós cientistas né? fumamos maconha, fumamos drogas, só fazemos sexo e balbúrdia dentro das universidades, é uma mentira. Então, acho que as pessoas agora estão tendo uma regulação mais séria. As pessoas não podem falar qualquer coisa sem medir as consequências, não podem afetar e agredir a dignidade dos outros, porque, por exemplo, quando o ministro chama a gente dessa forma chula, né, injuriosa, ele está cometendo um crime, porque assédio moral é crime, né? Assim como assédio sexual é crime, assédio é crime. Então, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, né? Respeitar. Jane. Pois é, aí eu queria pegar essa questão que você traz no início do bloco, da questão desses sintomas, né? Então, por exemplo, pensar em disciplina, né? Porque a gente está falando de uma militarização. O que a gente está entendendo como disciplina? Porque quando eu falo com crianças, jovens e adultos, eles vão aderir às regras e às coisas a partir do momento que eles concordem. Deixa eu só contextualizar, porque aí o Colégio Militar do Exército é essa escola
de muita referência, né? Com De certeza. muita índices altíssimos de IDEB, que funciona aqui pertinho, na Antônio Carlos, aqui na Pampulha. Uma escola com um concurso público para que os professores entrem lá, um concurso difícil, né? Com uma remuneração muito mais alta do que os professores estaduais, que também entram para as escolas por concurso, uma prova difícil para se entrar, um teste de seleção muito difícil para se entrar. A escola cívico-militar, não é que essa escola militar do Exército vai agora ser lá no seu bairro, não. A escola estadual continua lá. O governo de Minas aderiu, portanto, a esse programa de escolas cívico-militares. Um oficial da reserva é deslocado para essa escola estadual, que já existe, e esse sintoma, né, Jane, que você colocava, que a gente colocava, vai ser tratado por essa pessoa militar que vai ter um processo, a gente não sabe ainda direito se ele vai ser o diretor da escola, mas as escolas estaduais são votados, então como que funciona isso, né? Mais uma intervenção, né? Mais intervenções. E uma forma que a gente vai voltar historicamente em modelos que a gente já experimentou, que é algo imposto. E por que não construído? Porque quando a gente está falando de educação, a gente está dizendo de democracia e de construção, é com que todos participem. Foram direitos adquiridos e que eu acho que a gente tem que se perguntar assim, qual que é a minha parte frente a esse caos que está aí? Porque eu também estou ali, impondo, uma hora mudando, termino muitas vezes um governo como se eu estivesse terminando o ano letivo. Não, né? A educação ela tem que ter uma linha. Uma continuidade. Uma continuidade, porque quando a gente fala da formação daquele que vai para a educação básica, ele tem que enxergar aquilo que ele está ali na teoria, que ele está debatendo, aplicar, voltar. Essa interlocução. Eu acho que a gente está num momento, assim, no Brasil, que a gente está ficando surdo, sabe? Eu acho que a gente está, assim, numa... Surdo seletivo, Jane? Sim. Eu escuto só o que eu quero? E... Daqui a pouquinho eu quero voltar, porque o Juan coloca que o professor é terrível, foi o termo que ele colocou. Se o professor que dá a mesma aula há 20 anos, ele não é terrível mesmo. Tudo é inspiração para uma boa aula, professor. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.